Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Geografia do quarto bimestre. Essa é a nossa primeira aula, num total de 2 aulas que nós vamos ter nessa disciplina nesse bimestre. E a nossa aula começa com questionamento, né? De que uma indústria precisa para funcionar? Muitas vezes, quando nós falamos em indústria, nós pensamos somente naquelas indústrias de ferro ou nas indústrias automotivas e também podemos esquecer das indústrias do campo. O que isso significa, professor? As indústrias que geralmente se localizam na zona rural, mais precisamente as agroindústrias, certo? Elas também pertencem a esse seleto grupo de indústrias, certo? Ela é um ramo paralelo da indústria. O que isso quer dizer? Que ela está dentro dos subgrupos das indústrias. E as indústrias, basicamente, elas vão necessitar de matéria-prima, porque uma indústria é justamente isso. Ela vai pegar uma matéria-prima e beneficiar para transformar em algum produto que geralmente são essenciais para as pessoas, né? Seja diretamente roupa, como o exemplo mesmo citado aqui no texto, utensílios para a cozinha, como faca, alguma coisa nesse sentido. Então, geralmente, ela vai pegar as matérias brutas, primas, e vai beneficiá-las para conseguir colocar no mercado algo mais maleável, né, para o nosso dia a dia. E uma indústria ela vai necessitar do que? Principalmente das matérias-primas, como eu já citei anteriormente, de energia elétrica, que é bem essencial para as indústrias, certo? Afinal, elas só surgiram após o advento da energia elétrica, principalmente depois da invenção do Tesla, que ficaria muito mais barato para o funcionamento das energias, que é justamente as correntes alternadas, correntes de energias alternadas, que se pode levar energia de uma usina hidrelétrica ou de qualquer tipo de usina abastecedora de energia, você pode viajar quilômetros com elas através das correntes alternadas criadas pelo Tesla, Nikola Tesla. E, obviamente, você precisa também de boas estradas, de boa logística, né? Seja através do ar, através da terra ou através da água, para você poder escoar essa produção das indústrias, certo? Principalmente em grande quantidade, em larga escala, que geralmente é o que acontece numa indústria. Afinal, você consegue um processo muito rápido de escalonamento, né? Ou seja, você consegue produzir grandes quantidades em pouquíssimo tempo em uma indústria. É geralmente por isso que elas existem. E por fim, nós vamos necessitar também do mercado consumidor. É por isso que as indústrias se estabelecem geralmente em locais onde o mercado está bem aquecido. O que isso significa, professor? Significa que o mercado aquecido geralmente é onde as pessoas costumam consumir, onde as pessoas gastam dinheiro, onde as pessoas também têm bons salários para poder gastar o dinheiro contribuindo assim com a sua economia local. E justamente nessa questão da logística, né, e do mundo globalizado, atualmente as empresas instalam fábricas em países justamente para produzir para o mundo inteiro. Isso foi uma mudança que nós tivemos recente, em algumas décadas para cá, justamente por conta da nossa rede de transportes mundial que existe hoje, certo? Seja ela por transporte aéreo ou transporte marítimo, certo? Então isso vai fazer com que as empresas se instalem em um país, mas ela não vai querer somente aquele mercado local. Claro que ele é muito importante, mas ela também vai pensar geralmente maior. Isso eu falo nas multinacionais, né, nas grandes empresas, ou seja, nas grandes indústrias. Então os países cada vez mais buscam gerar incentivos fiscais. O que isso significa, professor? Incentivos fiscais é quando o governo ele vai liberar aquela empresa de pagar ou aquele ramo da indústria de pagar algum tipo de imposto que ele geralmente cobra de outros ramos para justamente incentivar que aquela empresa se instale naquele local. Afinal, quando uma empresa gera muito emprego em algum lugar, os governos, as cidades, os estados, eles vão disputar aquela empresa, justamente para gerar economia, gerar fluxo de caixa naquele local. Afinal, as indústrias também trazem esse benefício, né? Claro que geralmente tem também os malefícios, mas esse é um benefício muito grande para que qualquer prefeito, governador ou presidente do país se gabe de ter, né? Aquela multinacional preferiu se instalar ali do que em qualquer outro local que ele poderia ter escolhido facilmente. E aqui nós temos os tipos de indústrias, né, que são determinados também pelo público-alvo, né, que é a indústria, justamente por o nome mesmo, né, ela busca uma maior amplitude dos seus negócios, né, tenta distribuir
Geralmente isso acontece, né? Tenta distribuir para o maior número de pessoas, alcançar o maior número de pessoas, né? Através do atacado, através do varejo, conforme sua forma de distribuição, conforme seu nicho de atuação, né? Nicho bem entre aspas, porque, como dito anteriormente, a indústria geralmente tenta escoar sua produção para o maior número de pessoas possíveis. Nas aulas anteriores, né, a presença da indústria vai sim contribuir diretamente e até indiretamente pelo aumento da, além das questões das substâncias que são jogadas ao ar geralmente, né, pelas indústrias ou jogadas aos rios também, né, poluição do ar e do rio, nós também temos a questão do aumento da temperatura, que muitas vezes isso é feito causado diretamente pela indústria ou indiretamente, né, o que causa uma diferenciação, né, na temperatura da zona rural da zona urbana para a zona rural, né? Geralmente a zona urbana tem temperatura mais elevada, justamente pela presença das indústrias. E falando sobre os minérios, né? Geralmente os grandes depósitos de minérios vão atrair empresas siderúrgicas, né? Empresas que já vão estar mais voltadas para esse ramo, porque justamente vai ajudar muito na logística. Se você já tem um depósito enorme de minério natural, você já fica bem mais fácil de coletar esse minério e conseguir, que vai ser a mão de obra, que vai ser a obra-prima, né, justamente para as siderúrgicas estarem beneficiando essa matéria-prima e escoando a sua produção, seja e justamente falando sobre o escoamento, né, sobre a destinação da produção das indústrias, né, justamente nós vamos ter dois tipos, né, de destinação e tipo de indústria em relação a isso, né, a sua escoação. E como eu tinha dito anteriormente, né, falando sobre a indústria destinar sua produção para outro tipo de indústria, nós vamos ter setores desse ramo que vão justamente fazer isso, né? E o exemplo bem prático disso são justamente as siderúrgicas, né? Que vão geralmente fazer, coletar a matéria-prima, né? Beneficiá-la e escoá-la para outras indústrias. Por exemplo, você faz uma chapa de aço, certo? Você pode distribuir isso para uma outra indústria, para uma outra empresa que vá beneficiá-la mais ainda, né? Vai transformar ela em algum eletrodoméstico, vai transformar em algum armário, vai transformar em diversas coisas que nós, em cadeados ou portas, em várias outras. Isso é só um exemplo de um dos metais para um tipo de indústria, né, que é distribuída a chapa de aço, certo? Então nós vamos ter inúmeras produções de indústria diretamente para outra indústria, que aí sim vai ser buscado o consumidor final, né, que vai justamente comprar de algum mercado próximo da sua casa, né? Ou então de alguém que vá beneficiar próximo à sua casa. E nós temos também a indústria de bens de consumo, que a diferenciação é justamente a produção para a venda direta ao consumidor final. Ou seja, não se trata de uma venda direta da indústria ao consumidor final. Você não vai chegar numa indústria, numa fábrica e comprar diretamente o produto deles. Afinal, você não vai ter volume de escoamento para que seja vantajoso a essa indústria produzir algo para você em pequena quantidade. Ou seja, isso justamente a indústria vai vender esse bem, né, para a sua produção para alguma grande rede de varejos, tratando de eletrodoméstico, por exemplo, que vai justamente vender esse bem para o consumidor final, né? Ela só vai produzir para o consumidor final, mas não vai ter essa transação diretamente com ele. E aqui falando sobre os polos tecnológicos, o que é isso? Porque tecnologia ela precisa de um ciclo, né? Ou seja, você precisa formar os profissionais, você precisa distribuí-los para uma rede de produção, né? Que justamente, ou seja, você vai empregar esse profissional e você vai justamente vai fazer parte da cadeia, né? De venda e produção, justamente o consumidor final, né? Então, se tem alguém para comprar, tem alguém para vender, se tem alguém para vender, tem alguém para contratar e tem alguém para produzir. Isso é toda uma cadeia de produção que nós vamos ter para podermos formar as indústrias e automaticamente também poder produzir os polos tecnológicos. Nós sempre, quando falamos de polos tecnológicos, pensamos em empresas de software, né? Empresas que fabricam eletrodomésticos, voltadas à informática, por exemplo, né? Empresas que fabricam celulares, smartphones, essas coisas. Mas nós também temos que lembrar que, por exemplo, até uma lâmpada, para ela ser ligada, você precisa de tecnologia, uma tecnologia de
muito tempo atrás, porém, ainda assim é uma tecnologia que precisa sempre estar se avançando ou se adaptando a uma região ou outra, ou se adaptando a um país. E nisso vai precisar de universidades, sejam elas públicas ou particulares, que além de formar os profissionais que vão ser adquiridos, né, pela indústria, ela também vai fazer um papel muito importante nas pesquisas relacionadas às indústrias, seja tecnológicas e em todo ramo que você possa imaginar, né? E aqui, em relação à tecnologia, nós temos muito a intervenção e o papel do Estado, né? Ou seja, o papel dos governos federais, municipais e estaduais para financiamento da tecnologia, justamente para que ele tenha prioridade ou então muitas vezes exclusividade no uso, né? Então muitas vezes o Estado, o governo vai financiar uma certa pesquisa para que ele tenha acesso prioritário àquela tecnologia, né? Justamente para mas, professor, qual é a vantagem de se fazer isso? Gastar dinheiro com tecnologia, o governo vai vender notebook, vai vender celular? Não. Muitas vezes essas tecnologias que hoje em dia nós utilizamos inofensivamente, elas tinham muitas vezes um cunho militar, né? Ou então até para sanar algum problema social, algum problema que o governo estava enfrentando naquele momento. E aí depois se achou uma nova forma de escoar que a indústria poderia estar utilizando e vendendo ao consumidor final. Uns exemplos que eu posso dar é a internet, que foi criada justamente em pesquisa financiada pelo governo dos Estados Unidos. É uma criação que tinha cunho militar, né? Outra criação que nós podemos citar, que tinha sim financiamento do governo dos Estados Unidos, era a tela touch do celular, né? Se você usa hoje em dia o dedo para clicar no seu celular, né, para manusear o seu celular, é justamente por um financiamento militar dos Estados Unidos. E a indústria, ela precisa se modificar muito rapidamente no mundo globalizado, no mundo de consumo que nós temos. A indústria tem que estar acompanhando essas mudanças, né, e muitas vezes ditando as mudanças que vai ocorrer na nossa vida. Então, por isso, ela precisa sempre inovar na questão de postos de trabalho. Muitos vão surgir, seja de nível técnico, a indústria contrata muitos profissionais de nível técnico, justamente por ser uma formação profissional, de cunho profissional, e que é muito mais rápida e dinâmica do que uma formação, uma graduação de ensino superior. Como a indústria já citada anteriormente precisa dessa inovação rapidamente, ela vai também precisar criar novos postos e criar e contratar mão de obra muito rapidamente. Então, por isso que aqui no Brasil, por exemplo, tem esse ensino técnico, né, que é justamente um ensino um ensino um pouco mais básico do que a graduação, por exemplo, mas que o profissional vai ser formado muito mais rápido e pode adentrar no mercado de trabalho muito mais rapidamente do que o ensino superior, que ali geralmente demora 4 anos para se formar, né? E juntamente com essa criação de novos postos, muitas vezes nós também temos o abandono de postos antigos, né? E outra inovação, né, que também tem até um cunho polêmico, né, é justamente a introdução de robôs, né, que tem essa questão positiva de que você não vai mais colocar um ser humano em muitas coisas insalubres. Professor, o que isso significa, insalubre? É justamente uma profissão de risco, né? Você, por exemplo, mexer com um fio de alta tensão, você vai, por exemplo, chapear um carro, que pode estar causando algum dano, né, algum risco à sua saúde. Então você houve essa mudança, né, nesse posto de trabalho, em vez de botar um ser humano que poderia estar correndo algum risco de vida, de saúde, foi se introduzido o robô nas linhas de produção da indústria. E também, além disso, você vai ter a velocidade de trabalho, né, que vai facilitar muito para a indústria escoar essa produção, né? Num espaço bem menor de tempo e espaço geográfico, você vai conseguir escoar a produção e produzir bem mais do que com uma indústria que só trabalha com seres humanos, né? E o cunho negativo é justamente isso que você já deve estar pensando, é a perca de postos de trabalho, né? Você tinha um cargo de trabalho que era ocupado por 2, 3, 4 seres humanos, muitas vezes é substituído por somente um robô que vai inclusive produzir bem mais do que essa quantidade de pessoas. As transnacionais e a cadeia de produção, né? O que isso é interessante? Tem muitas empresas, isso a gente vê, por exemplo, nos celulares, empresas automobilísticas, né? Produção de carro, produção de moto também,
produção tecnológica, por exemplo, smartphones, notebooks. Isso acontece, esse exemplo se aplica a essas indústrias, né? Uma empresa que tem uma matriz, né, em algum local do mundo e ela vai ter várias fábricas também instaladas em vários países do mundo, escritórios também de representação em vários países do mundo que ela precisa vender e ela vai se utilizar de toda essa cadeia produtiva para justamente conseguir produzir o seu produto e poder escoá-lo, né? Utilizando toda uma rede de logística de alta tecnologia e enorme, né? Que vai mexer com várias pessoas ali, né? Vai gerar muito emprego também e também vai dar um trabalho, mas justamente vai ser bem lucrativo financeiramente, né? Porque você pode hoje em dia ter um smartphone que todas as peças são produzidas na China e ele pode ser basicamente montado aqui no Brasil. E com isso, essa montagem no Brasil, essa produção final do produto no Brasil, né? Ou seja, você tem uma indústria que vai vender para um produto que ainda não está totalmente beneficiado, né? É uma matéria-prima que foi beneficiada, mas ainda não é o produto para o consumidor final. Então, chegar aqui no Brasil, ele é montado e aí sim é escoado para o consumidor final, né? Não, claro, nunca diretamente da indústria para o consumidor final, né? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Tchau.